um incêndio, um cadáver, um homem estrangeiro e várias apólices de seguro. Um golpista finge muito bem a própria morte e ganha mais de $500 mil, constrói uma mansão e passa a ter uma vida de rei no Líbano. Todo mundo sabe que ele continua vivo. O que ninguém sabe é quem morreu no lugar dele e como o Ezzat Abu Hosni conseguiu dar um golpe tão perfeito. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós ainda estamos no clima do feriadão maravilhoso de carnaval. Então eu resolvi fazer um episódio mais leve para vocês, dessa vez sobre um golpe de seguro. Eu adoro quando as pessoas conseguem vencer o sistema. Acho que você também, né, Alexandre? Eu adoro histórias de golpistas, em geral. Acho que é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. E você tem que estar esperto. É legal você acompanhar e ficar mais ligado, entendeu? Acho que é por isso que muitas pessoas escutam podcast de crime, né? Pra se prevenir, pra ver sinais. Eu sou assim com golpes. Sim. Eu não quero cair em golpes, eu quero aprender. Você adora ver documentários de Adoro, todos. Eu adoro ver essas coisas. Mas você falou, Marcela, que a gente tá em clima do carnaval, e é interessante comentar que a gente tá gravando esse episódio na quarta-feira de cinzas depois do meio-dia. A gente aproveitou todo o carnaval. Exatamente. Eu não sei quando eu vou terminar de editar esse episódio. Espero que até amanhã. Mas tem esse aviso aí. A gente começou a gravar, acabou o carnaval meio-dia. Aqui no Rio, até meio-dia é feriado, né? Sim, na quarta-feira. E foi quando a gente começou a gravar. Sim. Inclusive, eu escrevi todo esse caso depois de meio-dia da quarta-feira. Mentira, não foi, não. Mas lembrando aqui, que eu acho que você tá me olhando, esperando que eu fale alguma coisa, e eu lembrei o que eu tenho que falar. Ah, que bom. Semana passada eu dei um aviso que muita gente ou chegou depois, ou não tava sabendo, que é quem escutar pelo Aurelo já é uma grande ajuda pro nosso podcast, porque a gente fica sendo remunerado por cada play que você dá, né? Nenhum outro player de podcast faz isso, infelizmente. Eu falei semana passada, vou reafirmar hoje, porque eu fiquei surpreso que tinha muita gente que não sabia. Sim, é verdade. Então, baixa lá o Aurelo, escuta a gente pelo Aurelo, faça a sua maratona pelo Aurelo e que a gente vai ficar muito feliz. E quem puder apoiar a gente, por favor, vê lá no Aurelo como é que faz, porque é assim que o nosso projeto continua. É só por causa dos nossos apoiadores, praticamente, que são uma galera muito linda e que tá todo mundo lá no nosso grupo, e o nosso grupo tá muito legal. Mas então, Marcela, que risada foi essa? Nada, bonitinho. Você falando que o grupo tá muito legal. Tá muito legal. É uma atmosfera. Eu acho que é... É uma atmosfera leve. Exatamente. Mas então, Marcela, me conta a história do golpe. A noite de 20 de maio de 1982... começou como uma noite típica para Jean e o James Kell, um casal que vivia na Southwest Street, no bairro de Kendall, em Miami. Eles tinham acabado de jantar e o marido estava assistindo TV enquanto a esposa lavava a louça. De repente, a Jean escutou um barulho bem alto e quando ela olhou pela janela, ela viu fumaça saindo de trás da porta da garagem na casa do seu vizinho, o Ezzat Abu Hosni. Enquanto a Jean chamava os bombeiros, o seu marido James e um outro vizinho chamado Roger correram até o local do incêndio. Eles bateram na porta da garagem e ouviram alguns barulhos fracos vindo lá de dentro. Claro que eles não entraram, porque seria extremamente imprudente e porque o calor que vinha lá de dentro da garagem era muito intenso. Os bombeiros foram chamados pela Jean às 9h10 da noite e chegaram na casa do Ezzat 4 minutos depois, às 9h14. Enquanto eles trabalhavam para apagar o fogo, que já havia se espalhado até a cozinha,
um jovem chegou na casa e tentou correr para dentro da garagem em chamas, gritando o nome de Ezat repetidamente. Os bombeiros o puxaram de volta e exigiram saber quem ele era. O homem se identificou como Bassam Wakil, de 28 anos, e disse a eles que o seu melhor amigo ainda estava dentro da casa. Percebendo que o dono da casa não estava ali fora em lugar nenhum, a situação começou a parecer muito sombria. Tragicamente, quando os bombeiros finalmente conseguiram entrar na garagem, eles encontraram o corpo do Ezat Abul Hosn debaixo da carcaça queimada do seu carro, um Chevrolet Vega vermelho 1972. Ele estava deitado de bruços, com os braços numa posição de luta, em que as vítimas de queimaduras normalmente são encontradas porque o calor intenso faz com que os músculos do braço se contraiam e com que os punhos se fechem. Aí parece que a pessoa morreu tentando dar um soco em alguém. Uma posição de boxe, né? Isso. Os cabelos, as roupas e o rosto do Ezat foram totalmente queimados. Seus restos mortais estavam tão carbonizados que o tenente dos bombeiros disse que não seria capaz de reconhecer a vítima, mesmo que a conhecesse pessoalmente. Um incêndio causou danos estimados em $60 mil àquela casa. O Bassam Wakil estava extremamente angustiado e até mesmo meio agressivo com os bombeiros e paramédicos. E mais tarde ele foi levado ao hospital Coral Reef por causa de uma dor muito forte no estômago. Conversando com o Bassam e com outras testemunhas, a polícia conseguiu entender o que aconteceu nas horas que antecederam o incêndio. Às 5:30 da tarde, o Ezat foi até a casa dos Kell e perguntou ao James se ele poderia emprestar um alicate. Ele disse para o James que estava consertando uma peça da parte lá de combustível defeituosa no Chevrolet vermelho que ele tinha comprado recentemente. Em algum momento do dia, o Bassam chegou na casa do Ezat. Não ficou claro se ele foi convidado para ajudar a trabalhar no carro ou se ele simplesmente apareceu, mas ele chegou lá e começou a ajudar o Ezat nos reparos do carro. Pouco depois das 8:30 da noite, o Bassam saiu em seu carro para comprar uma pizza para os amigos jantarem, no Godfather's Pizzaria, na South Dixie Highway. A última vez que ele viu seu melhor amigo, antes de sair, o Ezat estava trabalhando embaixo do seu carro. A polícia concluiu, então, que a morte do Ezat foi resultado de um acidente estranho. Enquanto ele trabalhava embaixo do carro, o macaco que sustentava o carro no alto escorregou e o Ezat ficou preso embaixo do veículo. O macaco exposto teria perfurado o tanque de gasolina do carro e uma pequena quantidade de combustível esguichou em uma lâmpada exposta que já estaria com o fio em curto soltando algumas faíscas. Com isso, o fogo teria iniciado ali na garagem. A autópsia do médico legista, o Dr. Joseph Davis, descobriu que, embora não houvesse fuligem nas vias aéreas do Ezat, os seus níveis de monóxido de carbono estavam em 61,9%, que é uma dose fatal. Não havia drogas ou álcool em seu sistema, e a causa oficial da morte foi listada como inalação de fumaça. O legista não conseguiu identificar positivamente o corpo como sendo do Ezat, devido à falta dos registros dentários. No entanto, todas as características do corpo, como a idade, raça, altura e peso, eram consistentes com ele. Então, considerando as circunstâncias e o fato do Bassam ter visto um amigo trabalhando embaixo do carro antes de sair, era o mais próximo possível de uma identificação positiva, sem realmente ter os registros dentários ou as impressões digitais. Ghada Abul Hosn, a irmã do Ezat, foi informada de sua morte no dia seguinte. Ghada, que estudava enfermagem na cidade de Tampa, na Flórida,
ficou arrasada e começou o doloroso processo de providenciar o transporte do corpo do seu irmão para o Líbano para fazer o enterro. A família deles era libanesa e ainda morava no país. Então, a intenção era que o Wesett fosse enterrado em seu próprio país de origem, com a sua família presente. Em 6 de junho, poucos dias após a chegada da Gada no Líbano para resolver as coisas e o transporte do corpo, Israel lançou a Operação Paz para a Galileia e invadiu o sul do Líbano. O conflito impossibilitou o transporte do corpo do Wesett para o país e ainda tornou muito difícil que a Gada voltasse para os Estados Unidos. Então, um mês após a morte do irmão, a Gada deu permissão ao Bassam Wakil para que o corpo do Wesett fosse cremado nos Estados Unidos. E essa foi uma decisão interessante, no mínimo, já que os Abu Hozn pertenciam à seita drusa do Islã, um grupo minoritário no Líbano que proíbe a cremação. Depois disso, o Bassam Wakil foi quem guardou as cinzas do amigo na casa dele. Em novembro de 82, todos já haviam seguido em frente com as suas vidas e a guerra no Líbano tinha acabado. O Bassam foi para Fort Lauderdale, na Flórida, e a Gada trabalhava na clínica da vila em Bteknai, a cidade natal dela e do Wesett. Os investigadores, há muito tempo, já haviam encerrado o caso, e no que lhes dizia a respeito, não havia necessidade de investigar o que era, obviamente, uma morte acidental, até que o investigador particular John Healy entrou em cena. John Healy havia sido contratado por uma seguradora não identificada para investigar a morte do Wesett. A empresa ficou preocupada quando percebeu que o homem tinha 6 apólices diferentes, totalizando aproximadamente $1.300.000. Caraca! Por que um homem de 30 anos, com boa saúde e sem dependentes, estava segurado por uma quantia tão grande? Não que fossem todas essas apólices da mesma empresa, né? Mas as empresas têm contato uma com a outra. Sim. E sabiam que, no total, o homem tinha 1.300.000 de apólices. E o beneficiário era quem? Era a irmã? Era a irmã. Dessas todas? De todas as apólices. Havia alguns outros detalhes que não batiam. A conta bancária do Wesett, por exemplo, continha apenas $1,38, em contraste com os $1,3 milhão para os quais ele estava segurado. Ele havia comprado recentemente o Chevrolet Vega por $200. O Wesett também possuía 5 câmeras fotográficas em sua casa, mas, curiosamente, não havia uma única foto dele sorrindo. E a irmã Gada disse que toda a sua identificação e seus registros médicos e dentários estavam no Líbano. O fato de não ter uma foto sorrindo chamou a atenção? Chamou a atenção porque a única coisa que restava para identificar o morto eram os dentes, porque ele foi cremado, mas como não teve uma identificação positiva oficialmente falando, né? Eles guardaram os dentes. O legista guardou os maxilares do corpo. Não foi cremado junto. E então, isso, se tivesse algum registro dentário dele, ou até alguma foto dele sorrindo, alguma coisa, teria com o que comparar. Entendi. Mas não tinha nenhuma foto do homem sorrindo. Tudo de boca fechada. Mas isso é engraçado, porque eu tô lembrando de uma amiga minha que tem um namorado, que essa altura acho que é marido, que sempre que ela postava uma foto dos dois no Instagram, o cara nunca tava sorrindo. Eu tô pensando, se aquele cara morrer também, ninguém vai achar uma foto dele sorrindo, porque não tem foto sorrindo dele no Instagram da mulher dele, sabe? Ah, lógico, mas aqui é uma circunstância muito específica. Ok, tudo bem. Segundo quase todos os relatos, o Wesett ainda era um homem muito meticuloso e que não gostava de sujar as mãos. Mas lá estava ele, enfiado até os cotovelos no próprio carro na noite em que morreu. E por que um homem que aparentemente gostava de consertar carros antigos
precisaria de uma ferramenta básica emprestada, como um alicate, né? Se você gosta de consertar carro, você vai ter no mínimo um alicate para fazer a sua manutenção. Uhum. Uma das seguradoras já havia pago $500 mil para Gada, que retornou brevemente a Miami alguns meses depois para receber o dinheiro. Mas as outras seguradoras ficaram tão desconfiadas que se recusaram a pagar os $800 mil restantes até que tivessem uma prova concreta de que o Wezzat Abu Hosn havia falecido. Em 1982, com o DNA forense ainda inexistente e a ausência das impressões digitais do Wezzat, o John Healy só tinha uma outra opção: os registros dentários. John Healy era o detetive particular, né? Isso, contratado pelas seguradoras. Embora os restos mortais tenham sido cremados pelo Bassam a pedido da Gada, o médico legista manteve os maxilares superior e inferior do homem guardados, porque uma identificação positiva ainda não tinha sido feita, como eu te falei antes, Alexandre. Então, eles tinham os dentes do cadáver. A única coisa que impedia a identificação era o fato dos registros do Wezzat não estarem disponíveis. Sem os registros dentários do Wezzat Abu Hosn, o odontologista forense, o Dr. Richard Silveron, decidiu tentar o que era então uma nova técnica: comparar os dentes do cadáver com uma foto do Wezzat vivo. A irmã dele, Gada, disse que não tinha nenhuma foto útil do irmão e que toda a identificação dele foi deixada no Líbano. Mas, depois de algumas investigações, um dos detetives do caso conseguiu desenterrar uma foto antiga do Departamento de Trânsito, o DMV, na qual o Wezzat, alguns anos mais jovem, deu um sorriso mostrando os seus dentes para a câmera. Essa é a única foto que você realmente não deve sorrir. O cara apareceu sorrindo. É isso que eu pensei. Se você for tirar uma foto aqui pro Detran, o cara vai te falar: não pode sorrir, fecha essa boca, sabe? Uhum. E lá pode, tanto que era a única foto sorrindo dele era da carteira de motorista. Bizarro. E o Wezzat, na foto, tinha dentes muito bonitos e retos, resultado de muito trabalho dentário. Feito no Líbano. Ou não, vamos ver. Quando o Dr. Silveron, o odontologista forense, comparou os dentes do Wezzat na foto com os dentes do morto, ele ficou surpreso ao descobrir que, em contraste com o extenso trabalho odontológico do Wezzat, os dentes do cadáver estavam em más condições, com várias cavidades e nenhum sinal de restauração. Não havia como esses dentes pertencerem à pessoa daquela foto. O Dr. Silveron contatou o detetive Nazário, um dos investigadores policiais, do caso, e deu a ele a notícia. E o detetive ficou incrédulo. Mas aquela ainda não foi uma exclusão positiva. Por mais que o odontologista tivesse certeza que os dentes não eram do Wezzat, sem os registros dentários oficiais, a Gada ainda poderia processar pelo resto do dinheiro do seguro, e uma simples comparação de fotos provavelmente não seria forte o suficiente para resistir ao tribunal. Porque isso não é uma confirmação, de que aquelas eram pessoas diferentes. Olhando essa foto da carteira de motorista que ele tirou quando era novinho... Como os dentes agora. Com os dentes, O John Healy começou, então, a procurar os registros dentários reais do Wezzat. Ele soube que o Wezzat já havia morado em Louisville, no Kentucky, e que ele já tinha sido casado com uma mulher americana. Então, voou para lá e se encontrou com a ex-esposa do Wezzat, chamada Becky. A Becky lembrou que o ex-marido havia extraído pelo menos um dente de siso enquanto eles ainda eram casados. E ela também se lembrava que o Wezzat tinha feito isso em uma faculdade de odontologia para economizar dinheiro. O John Healy começou então a ligar para as escolas de odontologia em Kentucky e, por pura sorte, a primeira escola que ele contatou tinha o prontuário odontológico que ele procurava.
O Dr. Sullivan, o odontologista forense, então comparou os registros dentários do Wessett com os dentes do cadáver e chegou à mesma conclusão de antes. O homem que morreu queimado em 20 de maio não era Wessett Abu Hosn. Em dezembro, o caso foi oficialmente classificado como uma investigação de homicídio. Tanto a Gada quanto o Bassam Wakil pareceram genuinamente chocados e zangados quando souberam que o Wessett estava vivo e disseram aos investigadores que não sabiam de nada. No entanto, o Bassam mencionou que ele achou estranho que o álbum de fotos do Wessett, que continha pelo menos 200 fotos dele e que ele viu no início de maio, tivesse faltando da casa do amigo. Considerando que ele tinha 6 meses e $500 mil de vantagem sobre os investigadores, encontrar o agora fugitivo em 1982, pré-internet, parecia impossível. Com Gada e Bassam incapazes de fornecer qualquer informação, os investigadores começaram no segundo melhor lugar, a pequena e unida comunidade libanesa de Miami. Mas os $500 mil não foram pra irmã? Foram para a irmã, mas Ok, né? é um tipo de vantagem que ele teria para Sim. fugir, se ele precisasse, né? Logo, eles começaram a ouvir que alguns residentes que visitaram o país, o Líbano, tinham realmente visto Wessett vivo em sua cidade natal. E ele parecia ter adquirido muito dinheiro de repente. Não há muita informação disponível sobre a vida do Wessett. Na verdade, esse caso inteiro só tem notícias de jornais antigos que saíram na época e um post no Reddit. Mas nesse post do Reddit tinha uma pequena biografia do homem. O Wessett Abu Hosn nasceu em 18 de maio de 52, em Bitekanai, uma pequena cidade montanhosa onde todos compartilham o mesmo sobrenome. Bitekanai tinha cerca... Eu não sei, só para deixar claro, gente, eu não sei se eu estou falando o nome da cidade certo, muito provavelmente não. Mas melhor falar como eu estou lendo do que inventar um jeito mais esquisito ainda de falar o nome da cidade. Mas Bitekanai tem cerca de 4.500 residentes hoje em dia e está localizada a cerca de 30 quilômetros a leste da capital do Líbano, Beirute. Suas principais exportações são maçãs, cerejas, pinhões e estudantes estrangeiros. Todo mundo mandava os filhos estudarem em Miami, onde tinha a comunidade libanesa. A família do Wessett cresceu numa casa bem modesta. Seu pai, Aref, era dono de uma mercearia e sua mãe, Linda, tricotava suéteres como fonte de renda. O Wessett foi para os Estados Unidos em 1976, como um estudante de intercâmbio. Ele fez alguns cursos e estudou engenharia civil no Jefferson Community College, em Louisville, Kentucky. Louisville também é onde ele conheceu o amigo Bassam Wakil, um homem sírio de uma família rica. Em abril de 78, o Wessett se casou com uma jovem chamada Becky Basham, mas ele se divorciou dela assim que obteve o seu green card. Provavelmente, inclusive, foi por isso que ele se casou com a Becky, né? Pra conseguir e foi aí que ele aprendeu a ser esperto. Foi a primeira vez que ele deu uma despertão. Em fevereiro de 79, a polícia de Louisville o estava investigando em relação a outro caso de fraude de seguro. Ele era suspeito de pagar alguém para roubar cerca de $2.300 em itens da sua casa, incluindo móveis, câmeras e equipamentos de som, para que ele pudesse reivindicar o dinheiro do seguro. O esquema não funcionou e eu presumo que seja por isso que ele se mudou para Miami logo depois. O Wessett se mudou para Kendall, um grande subúrbio de Miami, em algum momento de 79. Ele alugou um belo apartamento perto do Dadeland Mall e fez cursos no campus do Miami-Dade College. A Gada, que estudava tecnologia médica na época, morou com ele naquele apartamento por 18 meses antes dela se mudar para Tampa.
o Wesett trabalhou em vários empregos diferentes nos anos seguintes. Ele foi motorista de táxi, depois garçom e vendedor da Scarfland Development. Em agosto de 81, ele abriu sua própria empresa, chamada Linda Advertising Company, que deu o nome, da mãe dele, Linda, para homenagear. Em algum momento, um amigo, Bassam Wakil, também se mudou para Miami. Ele morava num complexo de apartamentos em Brickell, um bairro no movimentado centro de Miami que funciona como o principal distrito financeiro da cidade. O Bassam disse aos repórteres do Miami Herald, em 83, que o Wesett não tinha muitos amigos, mas era uma pessoa feliz e gostava especialmente de ganhar dinheiro. Também gosto. Quem não gosta, né? Na primavera de 82, o Wesett saiu do seu apartamento e começou a alugar uma casa de luxo por cerca de $600 por mês. A casa tinha sido construída em 57 e foi equipada com 3 quartos, 3 banheiros e uma grande piscina. Na terceira semana de maio de 82, o Wesett comprou o Chevrolet Vega vermelho 1972 por $200 num estacionamento de carros usados no condado vizinho de Broward. No início de 83, o repórter Dan Goodgame, do Miami Herald, viajou para Bitecnai em um esforço para rastrear o indescritível homem morto. A rota normal até a cidade estava inacessível, ainda por causa de tanques de guerra que tinham sido largados, pela estrada e coisas assim. Porque a guerra do... Tá o negócio da paz lá que você A falou? guerra entre Israel e o Líbano tinha acabado há pouco tempo. Então, o Dan e o guia dele tiveram que pegar uma estrada improvisada de mais de 70 quilômetros que os moradores construíram na neve. A viagem durou mais de 2 horas. A guerra no Líbano tinha terminado apenas 6 meses antes do Dan viajar para lá, e a evidência da violência se apresentava nos carros incendiados e nos tanques soviéticos adormecidos que margeavam a estrada principal. As notícias sobre Wesett nos Estados Unidos já haviam chegado a Bitecnai. Um morador local, que era um piloto de carga de 34 anos, chamado Adnan Abu Hosn, disse ao repórter Dan que muitos dos moradores queriam levá-lo até a embaixada dos Estados Unidos para que ele pudesse ser extraditado para Miami. O crime foi, segundo o Adnan, uma vergonha para o nome Abu Hosn e para a aldeia. O Dan Goodgame rastreou a gada até a casa de sua mãe, Linda. Ela inicialmente se recusou a ser entrevistada, mas depois de conversar com ele sobre Tampa, ela o tratou melhor e concordou em conversar. Ela disse que era tudo obra do irmão, que ela nem sabia que era a única beneficiária das apólices de seguro até depois que ele morreu. Morreu, entre aspas. Ela lamentou como os crimes do seu irmão impactaram sua vida. Depois que isso tudo aconteceu, a gada já não tinha mais uma vida social. Ninguém falava com ela na cidade. Ela virou uma pária na comunidade. Na cidade... Bitecnai. Ah, tá. Isso. A gada trabalhava na clínica médica da aldeia sozinha no laboratório, porque ninguém queria trabalhar com ela. E ela tinha muita vontade de voltar para a escola de enfermagem em Tampa, nos Estados Unidos. Porque desde que ela voltou para ver o enterro do irmão, ela só foi mais uma vez nos Estados Unidos, que foi para resolver o negócio das apólices de seguro e receber os 500 mil. Uhum. E aí ela voltou para casa e ficou morando em Bitecnai. A gada também descreveu o que fez quando descobriu que o irmão estava vivo. Quando descobri que meu irmão ainda está vivo, fiquei chocada. Fiquei feliz por ele não estar morto, mas fiquei tão magoada e com raiva por ter sido usada. A gente brigou muito. Não nos falamos desde então. Wesett sabia que tinha que sair daqui. Dei a ele os 500 mil que havia recebido no seguro. Eu não queria nada desse dinheiro e dei a ele porque é dinheiro sujo. Mais tarde, os aldeões de Bitecnai levaram o Dan Goodgame a uma grande mansão que se destacava entre as outras casas mais pitorescas.
O repórter descreveu a mansão como um edifício do tipo chalé de esqui com 3 andares e telhado pontiagudo. Estava em construção na época e um artigo do Miami Herald estima que a casa valia algo em torno de $250 mil. No jardim da frente, havia 2 carros, um importado do Japão e outro da Alemanha, e uma caminhonete. O próprio Ezat Abu Hosn não foi encontrado em lugar nenhum. Agada disse que o irmão tinha pegado suas roupas, suas coisas e deixou Biteknai abruptamente apenas algumas horas antes do Dan Goodgame chegar, aparentemente tendo sido avisado da sua chegada no país. Ela disse que ele pretendia pegar um táxi para Damasco e depois voar para a França e morar lá por alguns anos, o que é bastante improvável, afinal, por que o Ezat se mudaria para a França quando a sua casa de luxo estava sendo construída em Biteknai? E era ele que supervisionava a construção, segundo os aldeões da cidade. Não, e ao mesmo tempo é mais seguro da França extraditar ele de volta, Com sabe? certeza, do que o Líbano. o próprio né? Líbano. Com certeza. Quando o repórter questionou outra das irmãs do Ezat e alguns aldeões, eles disseram que o Ezat ainda estava escondido ali na área. Nesse ponto, o guia do Dan ficou muito agitado e quis ir embora. Ele estava preocupado que o Ezat ou alguém contratado por ele pudesse prejudicá-los de alguma forma. O Dan Goodgame deixou o Líbano sem nunca ter tido a chance de entrevistar o personagem principal dessa história. E esse foi o último desenvolvimento do caso. Não houve atualização desde o início dos anos 80. O grande mistério desse caso, eu não acho que seja onde está o Ezat, ou o que ele fez com o dinheiro, se ele está vivo ou não e tal. E sim, quem era o homem que morreu na casa dele. Porque alguém morreu, né? Alguém até foi inicialmente identificado como sendo o Ezat. E como que o Ezat conseguiu dar esse golpe? Nós sabemos que a vítima estava viva quando o incêndio começou, porque a autópsia mostrou níveis fatais de monóxido de carbono no sangue. Então, como que o Ezat levou esse homem para dentro da casa dele nos 30 minutos em que o Bassam Wakil foi comprar pizza? E ainda colocou a vítima viva debaixo do carro, começou um incêndio e escapou despercebido. Será que o Ezat tinha um cúmplice? As chances de encontrar as respostas para essas perguntas agora são mínimas. O Ezat nunca foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar a justiça e nunca foi levado a julgamento. Não há uma razão para que um cúmplice hipotético se apresente hoje, considerando que o caso está basicamente encerrado. Quanto ao homem que morreu, ele permanece não identificado 40 anos depois. As circunstâncias da sua morte ainda são um mistério, mas os detetives têm uma ideia do que realmente aconteceu na garagem naquela noite. Eles acreditam que o Ezat atraiu o homem para sua casa, de alguma forma o incapacitou e arrastou o corpo do homem inconsciente para baixo do carro, de modo que o seu rosto ficasse perto do escapamento. O Ezat, então, encenou a cena para parecer um acidente. Ele possivelmente usou um acelerador que não deixou rastros, como um pedaço de papel retorcido, por exemplo, para pegar a gasolina e acender o fogo, antes dele escapar de casa sem ser notado por ninguém. Em 1983, quando o Bassam Wakil soube que o Ezat estava vivo, ele pegou as cinzas do homem morto e as jogou no oceano. Não tinha por que ele manter as cinzas de um desconhecido na sala da casa dele, né? Eu vasculhei alguns bancos de dados de pessoas desaparecidas em busca de uma correspondência potencial com o homem morto. Mas é quase impossível saber quem ele pode ter sido, ou até se ele foi dado como desaparecido mesmo, quando eu não sei como ele era exatamente. E ele foi cremado, então o teste de isótopos, que poderia potencialmente dizer aos investigadores as origens e descendências daquele homem, está fora de questão.
não existe também uma reconstrução facial que mostre como ele poderia ter sido. Mas você não falou mais cedo que as características, altura, peso, Batia com ele. mas você também falou da etnia batia. Como é que eles souberam que batia? Eu acho que só baseado pelas características físicas que estavam expostas, né? Porque, assim, o que foi totalmente destruído era o rosto dele, o cabelo, acho que até as impressões digitais dele ainda dava para ser checada, mas não tinha com o que comparar na época. Mas, assim, o resto do corpo ainda estava inteiro antes de ser cremado. Então, deu para dar uma estudada, né? Ok, vamos ver aqui como é esse homem. Uhum. Vamos tentar descobrir de onde ele veio. Será que ele realmente se parece a alguém do Líbano? E aí, estudando o corpo, eles conseguiram determinar que parecia, sim, alguém do Líbano. Mas é tudo na base do parecia, do devia ser, porque eles só tinham um corpo carbonizado. Às vezes eles esperavam encontrar um cara do Líbano e acreditaram que era um cara do Líbano. Às vezes não tinha nada a ver. Talvez... Não tinha DNA ainda, Uhum. né, nessa época. Então, eles não fizeram testes e não salvaram, não guardaram nenhuma amostra de DNA. Então, se duvidar, podia ser um cara completamente diferente e... Podia, sim. Segundo o legista que fez aquela autópsia, o John Doe, que eu vou, chamar ele a partir de agora, porque ele não era o Ezat, então, John Doe, era um homem caucasiano, com idade entre 17 e 30 anos. Ele media aproximadamente 1,56 m de altura e pesava cerca de 73 quilos. Mas a gente tem que lembrar também que essas medidas podem não ser precisas, porque o calor intenso de um incêndio desidrata os músculos e, às vezes, faz com que o corpo encolha vários centímetros. Então, assim, isso é o estimado pelo legista, mas podia ser bem diferente. O John Doe ainda tinha um dente da frente lascado e 2 dentes inferiores da frente que se sobrepunham visivelmente. Ele teve fraturas em ambos os antebraços, mas essas foram listadas como fraturas térmicas. E com isso eu aprendi que quando um corpo é submetido a calor intenso, o calor pode queimar a carne e deformar os ossos por baixo, fazendo com que os ossos expostos se tornem quebradiços e depois até quebrem de fato. Então, as fraturas dele podiam ter sido causadas pelo incêndio, pelo calor intenso do incêndio. O odontologista forense salvou os maxilares superior e inferior para fins de identificação. Mas quem sabe o que aconteceu com eles hoje em dia, né? Se eles já foram descartados ou se ainda estão numa caixa empoeirada por aí. Dizem que o odontologista conseguiu extrair um pouco do DNA e que tem DNA dessa pessoa armazenado no sistema. Mas você vai comparar com quem? Ou com o quê? A não ser que tenha uma pista muito boa para você conseguir fazer uma comparação, não tem como descobrir quem é esse cara. O John Doe provavelmente devia ser um morador de rua ou um imigrante recém-chegado que o Ezat sabia que estava isolado nos Estados Unidos. Eu me inclino mais a acreditar que era um imigrante recém-chegado. Um sem-teto do seu grupo étnico específico faria muito sentido se houvesse algum. Era fácil de fazer amizade, e o assassino não tinha certeza do sucesso do plano ou de qual seria o estado dos restos mortais após o incêndio. Qualquer imigrante de algum país que está sozinho, quando conhece alguma pessoa do mesmo país, faz amizade muito rápido. Então, um cara que estivesse passando necessidade, que acabou de chegar do Líbano nos Estados Unidos, ia se sentir muito amparado e acolhido por outro imigrante que já mora lá, entendeu? Esse seria um jeito muito fácil de você conseguir alguém com as mesmas características suas e que os outros não fossem reportar como desaparecido, por exemplo. Porque ninguém sabia que ele tinha chegado ali, que esse homem existia, que ele estava ali nos Estados Unidos. E alguém etnicamente semelhante ao Ezat teria mais probabilidade de satisfazer os investigadores forenses se algum cabelo, pele ou outras características distinguíveis sobrevivessem. Eu, particularmente, acho que a irmã e o amigo do Ezat estavam envolvidos no golpe e sabiam o que ele planejava. Porque como o Ezat teria levado esse John Doe para dentro de casa,
o subjugado, iniciado o incêndio e fugido em 30 minutos, sem ajuda de ninguém. E sem correr risco também do amigo chegar em casa com a pizza mais cedo do que o planejado, mais rápido do que o planejado. E a irmã, Gada, disse na entrevista com o Dan Goodman que ela tinha voltado ao Líbano de luto pouco antes da invasão israelense, dias após a morte do irmão. Sendo que foi para lá que o Wesett fugiu também. Então, quando ela chegou no vilarejo em que eles moravam, o Wesett já estava lá. Mas a Gada afirma que não viu o Wesett na aldeia e nem soube que ele estava vivo por vários meses. Ele não estava aqui quando voltei em maio. Ele convenceu todo mundo a não me contar quando estive na aldeia nas 2 primeiras vezes. Não foi até pouco antes do Natal que eu vi o Wesett, insistiu a Gada. Então, ela alegou que não viu o irmão depois que ela voltou em Miami para receber o primeiro pagamento do seguro. Ela foi para Miami e recebeu ainda supostamente, sem fazer parte da fraude, sem saber que ele estava vivo. Mas o Adnan, o rapaz que mora lá na aldeia, e algum outro nativo de Biteknai, no entanto, disseram que o Wesett e a Gada voltaram para a aldeia com apenas 1 ou 2 dias de diferença, no final de maio ou início de junho. Mas eu vou falar uma parada que eu achei esquisita, que, por exemplo, ela contou uma história triste de como ela virou uma pária na aldeia e tudo mais, e ao mesmo tempo, em contraste, o irmão dela é o cara rico da aldeia, então eu não acho que a irmã do cara rico ia virar um pária na aldeia, ao mesmo tempo que ele parecia ter vários contatos. Com certeza. Então, como que esse cara tem tanta influência e a irmã dele virou uma pária na aldeia? Isso, enquanto você tava falando, eu achei esquisito. Achei, nossa, engraçado, né? A mulher virou uma pária na aldeia e ele com dinheiro continuou tudo bem. Sim. Sabe? E com influência e com contatos pra avisar que o repórter tava vindo. Sabe? Com certeza. Mas é algo que na hora, assim, pra mim não bateu mesmo. E quem sabe o quanto ela não deve ter aproveitado os luxos e riquezas na mansão do irmão também, né? Talvez até viajando pelo mundo com ele depois. Se eu realmente tivesse chateada com o meu irmão por causa de tudo que ele fez, eu não daria o dinheiro pra ele, não. Nem pensar. Essa história ficou mal contada. Eu ia ficar com o dinheiro todo pra mim ou eu ia doar pra alguma instituição, sabe? Mas a última coisa que eu ia fazer é dar o dinheiro do golpe pro golpista. Não, assim, pra ser bem sincero, se ela só soube meses depois, seria interessante porque todo o comportamento dela nos Estados Unidos pegando cheque seria genuíno, entendeu? Sim. Então, por um cara que aparentemente foi um mestre planejador do crime, etc., isso faz sentido, sabe? Sim. Mas realmente não bate com as outras coisas que aconteceram, sabe? Não bate nem com ela ter deixado o corpo dele ser cremado. Verdade. Ela nunca faria isso se ela soubesse que o corpo era realmente do irmão. Entendeu? E sem contar que, com o histórico de tentativas de fraude e o estilo de vida opulento que o Wesett arranjou no Líbano, eu realmente não acredito que ele tenha deixado a irmã no escuro, porque seria uma aposta muito grande para planos tão tortuosos e bem calculados, né? Você vai deixar a sua irmã sem saber que você tá armando um golpe, sem saber que você não morreu, e ela vai chegar na aldeia, pode dar de cara com você aqui, pode ouvir uma fofoca, alguma coisa pode acontecer. Ele não ia deixar ela levar $500 mil de um golpe sem ter certeza que ela ia devolver. Ela pode torrar o seu dinheiro. Exatamente. Pode sumir com o seu dinheiro, e aí? Pode doar pra caridade, se ela fosse uma pessoa muito boa. Achando que realmente você morreu. E aí você vai ficar sem nada. Eu fiquei sabendo que o Wesett continuou morando nessa mansão que ele construiu no Líbano, em Biteknai, e entrando e saindo de casa e vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele até levou a família para morar com ele na mansão. Ele era o milionário da aldeia e ele comparecia a eventos públicos normalmente. A relação dele com a irmã Gada, inclusive, sempre continuou muito boa, até nos meses que ela diz que ela virou uma pária e que ela estava chateada com o irmão. Mentira, eles sempre se deram muito bem. O Wesett morreu em 4 de junho de 2022 durante uma cirurgia cardíaca. A Gada ainda está viva, morando na mansão do irmão.
Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa apoiadora querida Ana Bittencourt. Durante o carnaval, a Ana combinou uma festa de top 5 no PowerPoint com os amigos. E o top 5 da Ana eram golpistas. Olha que sensacional. Isso levou a uma conversa bem legal no grupo dos apoiadores, com todo mundo sugerindo golpistas inusitados para a Ana apresentar no PowerPoint para os amigos dela. E foi também o que me deu vontade de fazer um episódio sobre um golpista para o Detetive do Sofá. É verdade? É. Olha aí. Então, obrigada, Ana Bittencourt, pela sua ideia. E pelo seu apoio, né? Obrigada a todos os nossos apoiadores. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Se você quiser virar um apoiador, participar do grupo que fala até sobre golpistas famosos e inusitados, apoie a gente lá pelo Orelo. Será que o Wesett tinha cúmplices? Como ele fingiu a própria morte tão bem em meia hora, se a gente contar que o Bassan não sabia de nada? Quem era o homem que morreu no incêndio no lugar dele? E como ele ainda teve a cara de pau de voltar e fazer uma mansão no lugarejo onde todo mundo o conhecia? A cara de pau é o que mais me impressiona nesse caso. Ele Cara virou de o cara pau com dinheiro. do Wesett. Acho que o cara com dinheiro, aí ele não virou o cara com cara de pau, ele virou o padrinho da garotada. Ok, posso entender por esse lado. Mas ele voltou pra lá, mostrou que estava rico, construiu uma mansão. Você não acha que todo mundo da cidade vai ficar pedindo dinheiro emprestado pra ele? Tô falando, virou o padrinho da garotada. Eu não ia querer ficar morando num lugar que todo mundo me conhece e vai me pedir dinheiro emprestado. Desculpa aí, gente. Mas eu ia me mandar e ninguém ia saber onde eu tô. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.